A lei do sucesso. Prentice Mulford. O sucesso em qualquer negócio ou empreendimento sempre é o resultado da ação de uma lei, nunca acontece por mera casualidade. Nas leis naturais, não há nada que seja casual ou acidental. Quando dizemos que a queda de uma grande pedra de uma montanha foi um acidente, não estamos falando com precisão, pois não houve acidente envolvido. A queda da pedra foi o resultado das forças que atuaram sobre ela ao longo do tempo. A sorte de cada um de nós nunca é obra do acaso, assim como o nascimento e crescimento de uma árvore. Nós, assim como a árvore, somos o produto de uma combinação de elementos determinada pela ação de certas leis. Portanto, ao conhecermos e aproveitarmos o conhecimento dessas leis, podemos nos tornar o que quisermos. O espírito, e não o corpo, é o nosso verdadeiro eu. Nosso espírito, nosso pensamento, é uma substância invisível, mas tão real quanto o ar, a água ou os metais. Ele age independentemente do nosso corpo, saindo dele e penetrando nos corpos de outras pessoas, próximas ou distantes, influenciando-as. Isso acontece tanto quando nosso corpo está dormindo quanto quando está acordado. Este é o nosso poder real e positivo. Quanto melhor aprendermos a entender como esse poder age, e como usá-lo e direcioná-lo a nosso favor, teremos negócios mais bem-sucedidos, nossos empreendimentos terão mais sucesso e poderemos realizar em uma hora o que antes não conseguiríamos fazer em uma semana. Além disso, ao exercitá-lo continuamente, aumentaremos sua força ao longo do tempo. Isso, e somente isso, foi a base dos milagres. Nisso, e em nada mais, residia a magia e o poder oculto dos tempos antigos. Nosso caráter predominante, ou seja, a estrutura única de nossa inteligência, mais do que qualquer outra coisa, influencia o sucesso ou o fracasso de qualquer empreendimento. Nossa mentalidade atual é um conjunto de substâncias espirituais que se reuniram ao longo das eras e passaram por inúmeros corpos físicos. A inteligência humana é como um ímã que atrai elementos espirituais em sua direção e depois os repele. Não podemos construir nosso espírito apenas absorvendo o que vem até nós sem ser solicitado. Dependendo dos tipos de elementos espirituais que predominam em nossa mente, ou dos que frequentemente absorvemos, seremos atraídos por elementos espirituais semelhantes. Se pensarmos com frequência em ideias de confiança, amizade, energia, poder, justiça, ordem e precisão, nossa inteligência atrairá cada vez mais elementos espirituais dessa mesma natureza. Entre todos esses elementos espirituais, existem também elementos de sucesso e triunfo, todos tão reais quanto o que vemos e tocamos. Se direcionarmos constantemente nossa mente na direção desejada, aumentaremos continuamente nossa capacidade de atrair esses elementos. Quando pensamos, seja qual for o pensamento, emitimos uma substância invisível para o espaço, mas que afeta os outros. Nossos pensamentos flutuam no ar, atraindo pensamentos semelhantes de outras pessoas, mesmo que nunca tenhamos visto essas pessoas. Os espíritos daqueles que podem influenciar nossa sorte, para o bem ou para o mal, entram em contato com nossos próprios espíritos quando nos deixam. Essa atração tende a reunir diferentes elementos em um único corpo, que provavelmente se encontrarão em alguma forma de existência futura. Quando pensamentos específicos se unem em um propósito comum, surgirá um poder dobrado para o sucesso, independentemente de estarem próximos fisicamente ou a milhares de quilômetros de distância. No entanto, se pensarmos a maior parte do tempo em coisas que nos causam dor, desgosto, raiva ou qualquer forma de intemperança, estaremos lançando elementos espirituais de desânimo, desespero e morte para longe de nosso corpo. Esses elementos se misturarão com outros semelhantes de outras pessoas, prejudicando sua saúde e sorte. Um pensamento sempre atrai outro pensamento ou ideia semelhante. Se mantivermos uma ideia em nossa mente, como a de força ou saúde, atrairão cada vez mais elementos e ideias relacionados à saúde e à força. Se mantivermos a ideia de energia, progresso e atividade em nossa mente por muito tempo, seremos enriquecidos com elementos que nos darão energia e nos impulsionarão a progredir. Quando estamos confiantes e determinados a alcançar um objetivo importante baseado na retidão e na justiça, o imenso poder de nosso espírito atrairá silenciosamente a cooperação daqueles que precisamos para alcançar nossos objetivos.
No entanto, se nossa aspiração não for baseada no bem e na justiça, nosso poder espiritual se moverá da mesma forma, mas não alcançaremos resultados tão benéficos quanto se baseássemos nossas intenções na retidão. Se desejarmos atrair ideias de engano e falsidade, podemos agir dessa maneira. No entanto, da mesma forma que atraímos elementos de falsidade e engano para nosso corpo, essas inteligências prejudiciais se reunirão e acabarão se prejudicando mutuamente em sua saúde e sorte. Um pensamento, seja bom ou ruim, é uma coisa, uma construção formada por elementos invisíveis, mas tão real quanto uma árvore, uma flor ou qualquer outro objeto que vemos e tocamos. Ele existe antes mesmo de sermos conscientes dele, pois nosso cérebro está constantemente moldando e atraindo novos pensamentos e ideias. Cada um de nossos pensamentos, seja expresso em palavras ou apenas pensado, deve ser considerado como um verdadeiro ativo. Se pensarmos, ou recebermos a ideia de que não teremos sucesso em um determinado empreendimento e não rejeitarmos imediatamente essa ideia, ela trará outras ideias de desânimo e desconfiança, nos aproximará de pessoas que prejudicarão nossa saúde, nos privarão de nossas habilidades e nos colocarão em contato com aqueles que contribuirão para nossa ruína e queda. Desta forma, usamos nosso poder espiritual para nosso próprio prejuízo, assim como usaríamos um trem para viajar a grandes distâncias, mas se colocássemos nosso corpo na frente da locomotiva, seríamos esmagados. Ao fixar um plano ou empreendimento em nossa mente com a ideia persistente de que teremos sucesso e triunfo, geramos uma energia espiritual que fortalece nossas próprias forças. No início, essa ajuda é pequena, mas logo aumenta a capacidade de nossa mente de gerar novos planos para alcançar nossos objetivos e nos coloca em contato com a pessoa certa para nos ajudar em nossos esforços. Não desperdicemos nosso poder apenas contemplando essas forças auxiliares do corpo. Pelo contrário, a reflexão contínua sobre elas leva nossa mente à ação, e certamente alcançaremos nosso objetivo se persistirmos nesse estado de espírito. Não estamos falando de um novo poder, embora possa ser novo para muitas pessoas. É um poder que está sempre em ação ao nosso redor, para o bem ou para o mal, embora raramente o percebamos. O corpo não é a única fonte de poder que temos. Na verdade, o corpo é apenas um instrumento usado pela inteligência ou pelo espírito para agir. Nossa inteligência, nosso eu invisível, usa o corpo para sua ação da mesma forma que a mão usa um machado para cortar uma árvore. Quando essa força espiritual não é usada pelo corpo, ela se junta a outras forças semelhantes e aumenta o poder de outras pessoas. Pensar com persistência em um propósito ou desejo que tenhamos formado, mas pensar apenas nele e em nada mais, criará em nós um poder tão verdadeiro e de resultados tão positivos quanto o de um guindaste que ergue grandes pedras para a construção de um edifício. O poder assim criado por nossa inteligência, geradora de forças invisíveis, também agirá mesmo quando estivermos dormindo, inspirando-nos novos planos e novos caminhos para conduzir nossos negócios, e à medida que adotarmos esses novos caminhos e planos, eles nos levarão à ação bem direcionada. Não podemos permanecer inativos quando uma ideia desse tipo vem para aumentar nosso poder. No entanto, devemos ter o cuidado de não exaurir nosso corpo ao ponto de torná-lo incapaz de receber uma ideia desse tipo quando ela se dirigir a ele. Todo o sucesso comercial está fundamentado precisamente nesse fluxo contínuo de novas ideias e planos. Nosso espírito ou pensamento exerce sua influência sobre os outros, mesmo quando nosso corpo está dormindo, assim como age sobre aqueles cujos corpos também estão dormindo. Se, ao adormecermos, o espírito estiver triste ou desanimado, é muito provável que, ao deixar nosso corpo, seja atraído por algum outro espírito igualmente triste ou desanimado. Devemos garantir que o espírito, ao deixar o corpo durante a noite, esteja em seu melhor estado de espírito, para que, ao entrar em nossa existência, possa se conectar com aqueles que favorecerão nossos propósitos. Se não tivermos nenhum propósito definido, nosso espírito se unirá a outros espíritos que também não o têm. E não ter um propósito definido na vida, apenas seguir o impulso dos outros, é o mesmo que não ter onde focar ou concentrar nosso poder espiritual. E se não concentrarmos esse poder, que é nosso verdadeiro poder, mas o dispersarmos, dedicando-nos hoje a uma coisa e amanhã a outra, apenas perturbaremos inutilmente e confundiremos nossa inteligência, e enquanto nossa inteligência permanecer nesse estado lamentável,
nosso corpo nunca gozará de boa saúde. O espírito ou pensamento está sempre ativo, quer nosso corpo esteja dormindo ou acordado. Enquanto o corpo dorme e está em um estado de total inconsciência, a mente entra em uma nova fase de vida e atividade. Não fizemos mais do que mudar uma forma de existência por outra forma, e ao acordar, o espírito, literalmente, apenas retoma a posse do corpo que usará para satisfazer seus desejos na esfera terrena da existência. Nosso espírito age sobre os outros, a nosso favor ou contra nós, quando estamos acordados, e isso a curtas ou muito longas distâncias, mas age com mais energia sobre aqueles que nosso espírito se sentiu atraído enquanto nosso corpo dormia, não sendo distraído naquele momento por nossas esperanças, medos, hábitos ou qualquer coisa que normalmente nos cerca enquanto o corpo está acordado. Portanto, se tivermos algum propósito definido, não devemos fixar com muita força nosso pensamento, enquanto estivermos acordados, nas pessoas das quais esperamos que possam cooperar em nossos empreendimentos, pois quando nosso espírito está livre, tem um conhecimento mais amplo e uma atividade maior do que quando está totalmente ocupado com seu próprio corpo, o que nos expõe ao perigo de concentrar excessivamente sua força em uma pessoa que não está propensa a oferecer a ajuda desejada. Por quê? O espírito sobre o qual ele está tentando agir pode estar fora de seu corpo naquele momento, e nesse caso nossa força seguiria duas direções distintas, quando seria muito melhor que seguisse apenas uma. Ao discutirmos nossos planos ou projetos de negócios, na verdade estamos criando forças que podem ser a nosso favor ou contra nós. Uma ideia clara ou um plano bem elaborado pelos quais podemos ganhar muito dinheiro representam para nós uma grande força, da mesma forma que um projeto tolo representa uma força menor ou muito imperfeita. Uma invenção nova, uma descoberta, é uma força nova. Falar sobre nossos assuntos e intenções com aqueles que são verdadeiramente nossos amigos, amigos ativos, por assim dizer, e em quem não há sombra de inveja ou rancor em relação a nós. Seu espírito e sua força nos ajudarão a elaborar planos bem pensados e até a influenciar outras inteligências para seguirem caminhos que nos favoreçam. A simpatia é uma força. A bondade de uma pessoa é uma substância ativa, real e viva, que flui para nós sempre que aquela pessoa pensa em nós, tornando-se assim um verdadeiro valor comercial. A maldade também é um elemento real que expulsa a pessoa que a pensa, e pode agir contra nós, mesmo que a pessoa da qual tenha surgido nunca tenha dito ou feito nada contra nós. Só podemos nos opor com sucesso a essa ação maligna lançando contra seu elemento de maldade os elementos espirituais da amizade e do bem. A ideia do bem para os outros é o mais forte dos elementos invisíveis e, portanto, pode vencer e destruir a ação da ideia do mal, que é mais fraca, mantendo-nos fora do alcance de seus efeitos malignos. A ação contínua dessa lei também nos expõe a criar inimigos, se a causa de tal ação não for justa e boa. Falar ao acaso e com qualquer pessoa sobre nossos assuntos não apenas significa confiar nossos segredos àqueles que os contarão a outros, mas também é o mesmo que espalhar nossos planos e intenções aos quatro ventos, pois seus elementos espirituais percorrerão um vasto espaço, permitindo que nossa ideia penetre em outra inteligência, e um dia podemos descobrir que nossa intenção foi posta em prática antes por outros do que por nós. O ar está sempre cheio de supostos segredos, gerados na mente dos homens sob a forma de simples intuições. Qualquer reunião de pessoas desordenadas, qualquer briga entre membros de uma mesma família, qualquer discórdia entre os homens, lança ondas de substância destrutiva no espaço, afetando de maneira prejudicial milhares de inteligências, mesmo que estejam a uma grande distância. O pensamento proveniente de algum centro de turbulência ou desordem forma uma onda ou corrente de sua própria substância. Se estamos irritados, mesmo por uma tolice, colocamos nossa mente em uma disposição semelhante a um ímã que atrai todo tipo de correntes espirituais prejudiciais. Nossa raiva ou irritação, originada por uma trivialidade, aumenta alimentada por essas correntes. Para aliviar-nos, o que devemos fazer é direcionar a atividade de nossa inteligência para pensamentos mais agradáveis. Fazendo isso, faremos com que nosso poder cresça continuamente e tornará mais fácil a mudança na natureza dos elementos espirituais que vêm em nossa direção, atraídos por nossa disposição.
O interesse ou simpatia que muitas vezes sentimos por um determinado assunto ou questão vem do fato de uma onda espiritual originada em outra inteligência despertar ou renovar esse interesse ou simpatia em nós, na medida em que nossa sensibilidade ou capacidade de receber essas intuições permitir, pois essas intuições precisam ter sido criadas em algum lugar para chegar até nós. A onda espiritual assim originada age no mundo invisível da mesma forma que uma pedra lançada em um lago de águas calmas, cujas ondas se expandem a partir do centro formado pelo impacto da pedra. O mesmo acontece no mundo invisível. A ondulação originada em um ponto se expande e se afasta do centro em todas as direções, afetando outras inteligências, enquanto no centro produtor a agitação permanece viva. Não existe pensamento que seja completamente original. A mesma ideia, ou pelo menos um reflexo dessa ideia, pode brilhar em 1000 inteligências ao mesmo tempo, ativada por uma única pessoa ou várias que estão falando sobre a mesma coisa. Discutir entre amigos algum aperfeiçoamento em maquinaria, alguma nova invenção, alguma nova ideia para melhorar a condição dos homens, lança substâncias ou elementos espirituais que despertam em outras inteligências interesse ou simpatia pela coisa em questão. A pessoa mais interessada em algo é aquela que mais rapidamente será atraída para nos ajudar ou que também se decidirá pela completa adoção da coisa sugerida. Quanto ao nosso esforço, nossos propósitos ou aspirações, devemos falar sobre isso com muita discrição, se quisermos persistir em nossa determinação, pois, se não o fizermos, desperdiçaremos parte da força necessária para alcançar o que desejamos. Por exemplo, se gastarmos nossas energias continuamente na busca de um objetivo específico por 3 meses seguidos e após esse tempo, desistirmos desanimados, abandonaremos também os elementos espirituais que nossas energias construíram com seu poder de atração. Não saberemos onde ou como esse poder operou, porque não conhecemos o resultado de seu trabalho, mas não podemos duvidar da realidade de sua ação, que nos trouxe a cooperação daqueles que nos são simpáticos ou cuja ajuda precisamos. Toda disputa ou manifestação de maus sentimentos coloca em ação as forças destrutivas. Discussões amigáveis e a exposição moderada das opiniões de cada um, por outro lado, colocam em ação as forças construtivas. Se mantivermos persistentemente em mente o desejo de obter a ajuda ou cooperação da pessoa que melhor pode apoiar nossos planos, nossa potência de atração espiritual se dirigirá a ela especificamente, e finalmente nosso desejo mental se realizará com precisão. No entanto, se o desejo não for baseado em algo honesto e correto, essa mesma lei nos atrairá para aqueles que também não baseiam suas ações na honestidade e correção. O que sempre podemos buscar é a obtenção de um produto de melhor qualidade, maior sucesso em alguma arte ou melhoria em qualquer serviço em comparação com os resultados anteriores. E quando tivermos certeza de que o esforço está indo na direção certa, então daremos um impulso a ele, solicitando a cooperação dos outros. O talento para uma arte ou profissão, de qualquer tipo, é uma coisa, e o talento necessário para dar o devido impulso é algo completamente diferente. Portanto, para obter o melhor sucesso, é necessário possuir ambos os tipos de talento. O mundo sempre recompensa melhor aqueles que realmente os possuem. Centenas de inventores e artistas fracassam precisamente porque não cultivaram a arte de se impulsionar em seu trabalho. E podemos aprender essa arte por nossos próprios esforços. Certamente a adquiriremos se sempre nos imaginarmos tão fortes, limpos e honestos quanto queremos parecer para as pessoas, tornando-nos agradáveis a todos. Representando mentalmente essas qualidades, acabaremos por torná-las realmente reais, porque o que realizamos em espírito é uma realidade, e o que desejamos espiritualmente com mais força se torna realidade. Depois de algum tempo fazendo esse exercício mental, perceberemos que nosso nervosismo, coragem, tato, habilidade e desejo de nos misturar com todas as pessoas e tirar delas e do mundo tudo o que, olhando corretamente, nos pertence, aumentaram significativamente. A pobreza muitas vezes resulta de evitar as pessoas e ter medo de assumir muitas responsabilidades. Se nos imaginarmos constantemente desconfiados, temerosos e abandonados, a mesma lei da qual falamos nos conformará a essas qualidades. Devemos fazer com que nossa inteligência siga um processo completamente diferente. Devemos nos ver como determinados e corajosos, permitindo que nossa estima por nossa própria individualidade aumente constantemente por meio dos meios já mencionados.
Não podemos obter sucesso nem atrair a fortuna se permanecermos escondidos o tempo todo. Não podemos lidar com negócios com as pessoas se confiarmos apenas em cartas ou representantes para nos representar. Na medida do possível, devemos nos mostrar às pessoas. Quando nosso espírito leva nosso corpo à frente de alguém, é como se ele levasse consigo o instrumento que facilitará a exteriorização de uma quantidade cada vez maior de energia espiritual para influenciar essa pessoa. Sendo o espírito uma substância ou força, é natural que possamos acumular mais ou menos dela em nós, seja para nosso prejuízo ou benefício. Pensar que só encontraremos dificuldades e obstáculos nos negócios é como colocar a mente em uma situação de ímã que atrairá apenas problemas e obstáculos, primeiro espiritualmente, mas em breve de uma maneira terrena positiva. Isso pode se tornar uma espécie de mania para muitas pessoas, da qual é difícil se livrar depois. Quando uma dificuldade surgir, tudo o que precisamos fazer é direcionar a mente como um ímã na direção certa, onde receberá novas formas, novas ideias e novos planos para superar essa dificuldade. Se brigamos com alguém ou estamos sempre pensando na injustiça que nos foi feita, seja para lamentá-la ou se sentir mal com ela, estamos renovando a mesma disputa e injustiça no mundo invisível. Lamentar uma injustiça que nos foi feita, seja mentalmente ou falando sobre ela com outras pessoas, desperdiça a mesma força que poderia ser usada para expulsar a lembrança da coisa que a causou. Isso ocorre porque o pedreiro precisa desenvolver a mesma força para construir uma parede como para derrubá-la. Se dermos ao corpo todo o descanso de que ele precisa, a força mental atuará em nosso favor, tanto ao nosso redor quanto à distância. Nessa disposição, nossos planos serão profundos e bem calculados, e, quando se manifestarem, nos proporcionarão resultados muito mais benéficos. Quando o corpo está excessivamente cansado, o espírito precisa usar uma quantidade maior de energia para manter uma conexão próxima com o corpo, ou melhor, para manter o corpo vivo. Não faz diferença se o espírito se cansa por vontade própria ou se é forçado a fazê-lo para manter o corpo que ele sustenta, o resultado é o mesmo. Se precisarmos de mais tempo para descansar, devemos pedir insistentemente. Às vezes, podemos não ser capazes de trabalhar para atender às nossas necessidades, mas apenas pelo tempo que deixará horas suficientes para o descanso. E isso certamente virá um dia, de acordo com a misteriosa lei da atração, que move todas as coisas e todas as pessoas de acordo com nossos desejos mais fortes e sua persistência de expressão. Por esse mesmo poder, a persistência nos desejos nos permitirá atrair tanto coisas ruins quanto boas, e até o que mais desejamos, mesmo que não seja ruim em princípio, pode eventualmente, sem ser ruim em princípio, virar-se contra nós. Se desejarmos ou pedirmos sabedoria para saber o que nos tornará sempre felizes, pela mesma lei atrairemos a capacidade de ver o que é realmente melhor para nós ou o que nos convém mais. Devemos, portanto, desejar persistentemente a posse de uma mente clara, e esse dom nos será finalmente concedido. Quando tivermos a oportunidade de desfrutar de algumas horas a mais de descanso todos os dias, aproveitemos para acumular energias espirituais que nos ajudarão a ganhar muito mais e aumentar nossa prosperidade. Essa oportunidade nunca deve ser desperdiçada, pois pode ser o primeiro passo para uma nova vida. Dê a si mesmo todo o descanso possível, nunca evite o repouso, pois enquanto o corpo descansa, nossa inteligência cria planos para nossos futuros sucessos, e à medida que esses planos ou intenções vêm até nós, sentimos o impulso de manifestá-los através do corpo. Uma situação estável e um bom salário para a vida toda, como alguns pedem, não é o melhor caminho para alcançar um grande e definitivo sucesso. Dessa forma, seríamos apenas um parafuso na máquina dos negócios, e quando fosse gasto sem piedade, seria substituído por outro parafuso completamente novo. Se em nosso negócio ou profissão alcançamos o maior nível de habilidade possível e, em relação à recompensa ou pagamento, também chegamos ao topo, acontece que, a partir desse momento, não seremos mais adequadamente recompensados e, portanto, devemos aspirar a estabelecer nosso próprio negócio com base em nossa habilidade adquirida, pois não devemos nos contentar em gerenciar o que é devido à nossa habilidade e apresentado ao público por outros homens, que ficam com 3/4 do lucro. Portanto, o que devemos fazer é fazer para nós mesmos o que aprendemos a fazer e também apresentá-lo nós mesmos aos outros. Devemos também,
A fim de alcançar o maior sucesso possível, dirigir pessoalmente um negócio ou pelo menos uma seção do negócio, mas sempre, seja em um caso ou outro, o único diretor, sem interferência ou intervenção de ninguém. A responsabilidade própria e pessoal nos levará a desenvolver todo o poder de que somos capazes, e por esse caminho encontraremos com certeza a prosperidade desejada. Caso contrário, seremos apenas empregados sob o comando de um mestre ou sujeitos às condições impostas por outras pessoas, de acordo com as quais seremos forçados a trabalhar. Devido a isso, veremos nossas melhores ideias se desfazerem, pois não poderemos direcionar nem seguir sua manifestação e caminho no mundo fora de nós.